Fechamento de comércio, fechamento de igrejas, toque de recolher, isto é sim ditadura e opressão. Isso porque nós vivemos o que é chamado de Estado de Direito. O que é um Estado de Direito? É o regime em que todos se submetem às leis, tanto os governantes quanto os cidadãos. O que é demonstrado de maneira muito explícita na nossa Constituição, no artigo 5º. Todos são iguais perante a lei. E o artigo 5º, inciso 2, afirma que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E como explica o Dr. Felipe Moreno Ramos, decreto não é lei. Ele só tem validade jurídica se ele regulamenta uma lei. E não há uma lei proibindo o funcionamento de comércio, de igreja, ou mesmo permitindo que prefeitos e governadores decretem toque de recolher. Pelo contrário, há leis proibindo governadores e prefeitos de fazerem e emitirem esses decretos absurdos. O artigo 5º, inciso 6, diz assim: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. E o artigo 19, inciso 1, vai além. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios embaraçar-lhes o funcionamento. Ou seja, nem governantes, nem prefeitos têm o direito de atrapalhar o funcionamento de uma igreja, de um culto. E o que deixa mais explícito o tamanho da aberração, que é isso que todos esses governantes e prefeitos estão fazendo, é a lei de abuso de autoridade. O artigo 9 diz assim: decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais, detenção de 1 a 4 anos e multa. Ou seja, quando um governante, um prefeito faz um decreto arrancando a nossa liberdade, este político está cometendo um crime. Mas há algum estado de exceção em que, diante de circunstâncias excepcionais, nós podemos ser cerceados de nossos direitos? Sim. No artigo 136 e artigo 137, diante de circunstâncias de grande comoção, cabe sim ao presidente e exclusivamente ao presidente cercear alguns de nossos direitos, mas não governadores e prefeitos. Isso é anticonstitucional. Ou seja, o que os governadores e prefeitos têm feito debaixo da tutela do STF é uma aberração. Fechamento de comércio, fechamento de igreja, toque de recolher. Isso é anticonstitucional, isso é imoral e desumano. Diante deste cenário, o que nós devemos fazer? Exercer os nossos direitos, exigir os nossos direitos. Eu, como pastor, não vou aceitar isso. A minha igreja permanecerá aberta. Nós vamos fazer os nossos cultos normalmente. E recomendo que você faça o mesmo, pois canalhas não respeitam leis. Canalhas não respeitam a Constituição. Ditadores e opressores temem apenas uma coisa: pressão popular.